Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Ok, vamos ao que mais nos importa. Essa aqui é só a saudação. Bem-vindos ao reino de Deus. O Espírito Santo está vos saudando aí. O Senhor dos Exércitos está vos saudando com aquela paz que você está sentindo. Essa é a saudação dele. Estás a sentir a paz? Ele está te dizendo, aleluia, bem-vindo ao meu reino. Ele está te dizendo, bem-aventurados são aqueles que são chamados para a mesa do Senhor, para virem comer. A maioria estão comendo bolota dos porcos. A maioria estão indo atrás do quem? Dos falsos mestres, para comerem as bolotas, que vai lhes fazer mal. Por isso o povo está desnutrido, está doente. A morte impera. Sim, não há vida entre eles, porque eles negaram, aleluia, as águas cristalinas. E eles buscaram, glória a Deus, as cisternas rotas. Aleluia, assim como Israel preferiu as cisternas rotas e abandonaram as águas profundas, as águas cristalinas, as águas refrigerantes do Senhor dos Exércitos. Ai, o meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. A falta do conhecimento é um problema grave no meio do povo, mas vós tendes o conhecimento do reino, vós tendes a unção do Senhor, não precisais que alguém vos instrua, porque a mesma unção do Espírito que está em vós, Ele vos ensinará. Sim, o Espírito Santo estava a falar para não buscar a falsos mestres que não têm unção, mas tem que buscar a unção do Espírito. Kátia, glória a Deus, abra a tua Bíblia no livro sagrado do apóstolo João, ou então o Evangelho de João, capítulo número 12. Eu achei na necessidade de pregar a mesma mensagem que eu preguei ontem nos grupos do WhatsApp. Senti essa necessidade para que outros também conheçam essa verdade. Até mesmo você que ouviu essa mensagem ontem, através da pregação no grupo, nos grupos, não significa que você não vai receber revelação. Não significa que você não vai voltar a aprender. A palavra de Deus é assim. Você pode ouvir a mesma mensagem 1 milhão de vezes, mas sempre será nova. Pois assim como são as suas misericórdias, são novas a cada manhã, assim também a sua revelação, a sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo disse que, glória a Jesus Cristo, a sua sabedoria profunda, tanto da sabedoria como do conhecimento, são poços profundos que são inescrutáveis, aleluia, e também insondáveis. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo número 12, começando no versículo número 20. A mortificação. Ou então, aleluia, você precisa morrer para ver Deus. É o tema da minha mensagem. Sem a morte, ninguém verá Deus. Você precisa morrer. Ou então, o animal precisa morrer para poder ver Deus. O mundo, estou a falar os religiosos, o cristianismo, os cristãos, estão em busca, querem ver Deus, querem conhecer Deus. Mas é impossível você conhecer Deus se primeiro não morrer. Olha o que a Bíblia diz. A carne e o sangue não podem entrar nos céus. Aleluia. Sem a santidade ninguém verá Deus. Que significa que o homem só vai ver Deus se ele morrer. Enquanto estamos vivos para o mundo, não conseguimos ver Deus. E se nós não vimos Deus, então não o conhecemos. E se nós não conhecemos Deus, ainda estamos longe de Deus. Teremos que ser sinceros, como os religiosos da religião que estava na Grécia no tempo do apóstolo Paulo. Eles foram muito sinceros. Aquele povo foi sincero. E Paulo passou lá na cidade de Atenas e viu um altar escrito. Fala muito desse altar, né? Ao Deus desconhecido. O que queria dizer isso? Aquele povo não conhecia Deus, começaram a lhe buscar. E não mentiram. Não enganaram, seus sacerdotes não enganaram, seus profetas não enganaram o povo. Não chamaram, não, é o Deus Y, ou A ou B. Disseram, nós não lhe conhecemos, mas ainda assim vamos lhe buscar. Se tinha um altar, significa buscavam esse Deus. Mas foram tão sinceros, escreveram no altar ao Deus desconhecido. É incrível. Por isso, o próprio Jesus falou isso. Elogiou os ímpios pecadores, os filhos das trevas,
que eles são muito sábios, entendidos e é incrível. Prudentes em toda a sua geração do que os filhos da luz. Estava a se referir a Israel, que são os filhos da luz, mas que não acharam luz, porque amaram mais as trevas. A luz veio até eles, e eles rejeitaram essa luz, porquanto as suas obras eram más. Fugiram da luz, porque senão as suas obras seriam manifestas. Mas os gregos da cidade de Atenas, aleluia, adoravam, buscavam um Deus que eles não conheciam e foram tão sinceros, disseram, ao Deus desconhecido. E Paulo chegou até lá. Paulo era tão espiritual. Ele olhou para o altar, leu e disse, ok, que sinceridade. Na verdade eles não conhecem esse Deus. E assim, aleluia, Paulo pregou aquela cidade, ensinou aquela cidade, e ele disse, olha, eu passei num dos vossos altares e eu encontrei escrito ao Deus desconhecido, e assim lhes esclareceu. Sabe quem é esse Deus desconhecido que vocês não conhecem e que ainda assim vocês andam a buscar? E ele disse, é esse que eu estou a vos pregar. Quem Paulo pregava? Paulo não se preocupava mais em nada. Depois que ele achou Jesus, ele disse que tinha perdido tudo, glória a Jesus, e o assunto das suas epístolas, das suas pregações, era Cristo. Ele disse, é Jesus, esse Deus desconhecido que vocês andam a buscar. E ele disse, ainda bem, vocês não lhe conheceram, e foram sinceros. Agora eu estou a vos anunciar, esse Jesus, esse Deus desconhecido. Ele lhes falou, sabe o que? Apesar de tudo, mas ele ainda tem vos agraciado, tem vos dado o sol, tem vos dado o calor, o frio, tem abençoado as vossas culturas, não retirou totalmente a sua beneficência, mesmo vocês não lhe conhecendo. E ele disse, e ele não está longe de vós, não está longe. Quero tateando, então, gatinhando, vocês vão lhe achar. Em outras palavras, tem que começar, tem que haver um princípio, tem que haver um início. Não está longe, não. Se vocês lhe buscarem, vocês vão lhe achar. Mas você tem que lhe buscar de todo o coração. Você talvez possa me dizer, então, eles foram sinceros, se morressem assim iriam para o céu. Não. Não iriam. Mas ainda assim, havia sinceridade. Mas agora, você sabe por que eu falei isso? Quero comparar a religião, ou vamos chamar a igreja de Atenas, aleluia, a religião dos atenienses, no tempo de Paulo, que adoravam um Deus desconhecido, que estava escrito no seu altar, e a geração de hoje. E não estou a falar nem aos budistas, nem aos islamistas, nem aos hindus, nem aos espíritas, a vários deuses como da Índia. Estou a falar aos cristãos. Estou a falar aos cristãos, aqueles que creem em Jesus, que dizem ser discípulos, seguidores de Jesus. Vamos comparar aquela igreja, aquela religião e hoje. Eles foram sinceros. Mas hoje, esse povo não conhece a Jesus e ele assume conhecer a Jesus. Não, eles foram sinceros. Vocês também deveriam ser sinceros e dizer, não te conhecemos, ó Senhor. Queremos te conhecer. Ai, como Deus se agrada da sinceridade. Por isso, aquela sinceridade daquele povo levou Deus a ir lá, lhes mostrar quem é esse Deus que eles adoravam e que eles não conheciam. Glória a Deus. A Paulo disse que ele entrou na cidade e ele viu a cidade atolada na idolatria e ele ficou triste e o seu espírito se comovia dentro de Paulo, vendo o povo adorando, aleluia, a um Deus desconhecido que eles não conheciam. Não somente os atenienses, sabe o que? Ouvi um relato, nunca li os livros de Buda, mas os poucos investigadores, não sei se eles mentiram ou quê, mas eu tenho a certeza que é verdade, que Buda morreu em busca da verdade. E antes de morrer disse, busquei a verdade e não achei-a. Foi sincero. Que sinceridade de Buda. Busquei a verdade, não achei a verdade. Claro, ele falou no sentido da incredulidade. No sentido de dizer que esses que falam da verdade são mentirosos. Não existe verdade absoluta. Estava a ser sincero porque ele buscou, não encontrou a verdade no Deus que ele buscava. O Buda, que é o profeta dos budistas. Foi sincero porque não achou ele. Mas essa geração não acha, mas diz que achou. São piores do que aqueles aí. Por isso Jesus Cristo, quando começou a pregar aos judeus, e ele comparou os judeus com os sodomitas. E ele disse, veja só,
Se em Sodoma e Gomorra se pregasse isso que eu estou a vos pregar aqui, se em Sodoma e Gomorra vissem os milagres que eu estou a realizar entre vocês, se em Sodoma e Gomorra, aleluia, não somente ouvissem e vissem o que vocês estão a ouvir, que estão a ver, há muito se converteria com saco e cinza, mas porém, vocês estão a ouvir, estão a ver, mas ainda assim continuam duros. E Jesus disse, haverá menos rigor no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para você, ó Cafarnaum. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos e vocês não quiseram, ou você não quis. E Jesus profetizou a maldição sobre Jerusalém. Sua casa ficará deserta. E ficou deserta. Aleluia. Agora não estou a falar com Jerusalém material, estou a falar com Jerusalém espiritual, que é a igreja. Vocês que dizem ser cristãos, vocês não conhecem a Deus, mas vocês assumem conhecer a Deus. Isso é o perigo. Jesus mostrou isso. As três pessoas que estão dentro da igreja, os frios, os mornos e os quentes. E ele disse, oxalá, se você fosse frio, agora que és morno, eu vou te vomitar. Oxalá se você fosse ou frio ou quente. Agora você não és nem frio, nem quente, mas és morno. Quem são os mornos? São os ímpios que dizem que são justos. São os pecadores que não conhecem a Deus e assumem conhecer a Deus. Infelizmente, Buda procurou a verdade e não achou. E antes da sua morte disse, procurei pela verdade toda a minha vida e não achei. Dizem também, Maomé declarou, não há verdade absoluta. Foram sinceros. Mas os cristãos dizem, conhecemos a verdade. Eles pensam que conhecer a verdade é conhecer a Bíblia de A a Z. Conhece o livro de Gênesis todo e vai dando a sequência e conhece o livro de Apocalipse, então conheço a verdade. Não. Você pode conhecer toda essa letra e você não conhece o dono dessa letra. Você pode conhecer essa letra e você não conhece o Senhor dos Exércitos, irmão. Você pode pregar isso e você não conhece aquele a quem você prega. E você não foi sincero, então a sua condenação será maior do que aqueles que reconheceram que nunca acharam Deus. Porque você diz que achasse e não achasse. Você é pior do que aqueles. Você é porta de tropeço, que é pedra de tropeço. Você está na porta, você não quer entrar e não deixa os outros entrar. Porque você assume que achasse e vai levar povo e vai ensinar a um povo que não vai achar e vai consolar eles que já acharam e todos cairão na cova por causa de você. E o sangue de cada um que você levou ao inferno, que está levando para o inferno, vai ser cobrado na tua cabeça. Oh, cuidado! Cuidado! Você não conhece a Deus? Assuma isso! Porque quem tem fome e abre a boca e diz, quero comer, vão lhe servir. Mas o que tem fome e diz, já comi, ninguém vai lhe servir. Aleluia! Isso que Jesus falou. Não são, aleluia, os médicos que procuram os doentes, mas os doentes que procuram os médicos. Eu vim, aleluia, glória a Deus, não para os justos, mas sim para os pecadores. E quais são esses justos que Jesus não veio? Os que dizem já terem achado, os que dizem já terem conhecido, a esses aqui estão perdidos para sempre. Mas os que reconhecerem que eles estão perdidos, você lembra da oração que Jesus, a parábola que Jesus deu, dos dois homens que subiram no templo? Um era publicano e outro era fariseu. E mal levantou os olhos o fariseu e começou a bater o peito e dizia, eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou justo. E ainda comparou, esses ímpios gostam de se comparar com outros ímpios. Eu não sou igual a esse pecador aqui, ele é pior do que aquele. Como é que é pior? Sim, porque aquele que faz alguma coisa para Deus e não conhece a Deus é pior do que aquele que não faz. É pior do que o ateu, é pior do que aquele que diz não quer nada com Deus. Porque você busca Deus de uma maneira errada, segundo a doutrina dos homens, segundo os ensinamentos dos vossos pais. Então esse é um tropeço e você nunca vai reconhecer que você não tem Deus. E você vai sempre dizer, eu tenho. Mas aquele que está a dizer, eu não conheço a Deus, eu não tenho Deus, vai passar à frente de você. Jesus disse,
aos judeus, os fariseus, saduceus e outros outros partidos e organizações que estavam em Israel, disse assim: as meretrizes e os publicanos passaram à frente de vocês. Quem eram as meretrizes? Ou quem são até hoje? Prostitutas, publicanos, um povo que foi rejeitado por causa de trabalharem com César e cobravam imposto aos seus irmãos. E os judeus consideravam eles como ímpios e tinham sido excluídos da congregação dos santos, que não havia santo nenhum. Todos os pecadores se chamavam de santos. Parece que os santos beatificados na Roma. A Roma beatifica os seus santos. Adúlteros e adúlteros, fornicadores, mentirosos e feiticeiros, e porque são santos. E agora se tornaram deuses para o povo adorar. Cadáveres adorando outros cadáveres. Incrível. Sim, as meretrizes e as prostitutas, então as prostitutas e os publicanos passaram adiante de vós. Para o quê? Para o reino dos céus. Vocês estão atrás. E aqueles que eram os últimos se tornaram primeiros. Dizia esse Jesus. Vocês que eram primeiros tornaram últimos por causa do vosso orgulho. Aleluia. Agora vou entrar na mensagem. A mortificação. Sem a morte ninguém vai ver Deus. Se o animal não morrer, não vai ver a glória de Deus. Se o animal não morrer, o fogo não vai cair na vida dele. Existe o fogo, existe a glória. O fogo é o poder e a glória é a sua presença. Aleluia. Eu vejo Salomão e ele encheu o altar com as vítimas, o sacrifício dos animais. Aleluia. E caiu fogo do céu. Presta atenção. Caiu fogo. Os sacerdotes não meteram fogo. O fogo caiu do céu e consumiu os holocaustos, os sacrifícios que Salomão colocou no altar. Quando o fogo caiu, a Bíblia diz que a casa ficou cheia. O templo que ele tinha construído ficou cheia da presença, da glória de Deus. E a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam entrar para servir. Fugiram, ficaram fora e se prostraram o povo, porque era o dia da inauguração, e todos levantaram as mãos e começaram a adorar ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Mataram, ou então sacrificaram, houve morte, e o fogo caiu, que é o poder de Deus, e a glória encheu toda a casa. Glória a Deus! Como dizem os emocionados americanos. Glória a Deus! Presta bem atenção. Escuta muito bem. Se o animal não morrer, esse animal que Salomão sacrificou é cada um de nós. Você sabia que nós também somos animais? Somos. Em Cristo Jesus, ele como primeiro animal, como João o reconheceu. Aleluia. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? O Cordeiro foi sacrificado para a nossa redenção. E nós também somos cordeiros. Pois ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio do quê? Dos lobos. Somos ovelhas também. Somos cordeiros para o sacrifício. Paulo disse: somos como ovelhas todos os dias levados para o matador. Tu também és um cordeiro. Tu és uma ovelha que tem que subir no altar para ser queimado. Assim como Jesus subiu no altar para ser consumido pelo fogo do alto. E assim, aleluia, o poder desceu no dia do Pentecoste. E a glória desceu também. A presença do Senhor. O poder e a presença desceu. Aquele povo que estava na esperança da promessa que ele deu. Mas ele tinha que morrer. E agora? E ele nos aconselha para nós também seguirmos o seu caminho. As suas pisadas. Tomar a sua cruz também. A cada um, a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é dele. E foi literária a morte de Jesus na cruz. Você não será literária a tua morte. Não vai ser. Ainda que você for executado pelo nome do Senhor, você não foi executado pela tua vida. Para a salvação da tua vida. A tua vida foi salva pela execução que aconteceu em Golgota. Mas ele convida você a carregar também a sua cruz. Se aquele foi material, a tua é espiritual. Está aqui a cruz. A palavra de Deus. Por isso ele se chama mensagem da cruz. É poder para aqueles que creem. É loucura para os que se perdem. Glória a Jesus. Mas é o poder de Cristo para aqueles, glória a Deus, que nele creem para a salvação. É a palavra de Deus. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Tu és essa ovelha, esse cordeiro que é levado todos os dias para o matadouro. É esse cordeiro que foi enviado, aleluia, como o Senhor enviou o primeiro cordeiro e o Senhor nos enviou, nós os cordeiros, no meio dos lobos. Mas ele disse, sede prudentes, aleluia, como as serpentes e simples, humildes, como as pombas, para você poder resistir e perseverar no meio dos lobos. O que é que você quer? Mortificação. Foram até Jesus os gregos, estrangeiros, foram até Filipe. Filipe, queremos conhecer Jesus. E Filipe anunciou a André. André, tem estrangeiros aí que querem conhecer Jesus. E estava próximo da festa, ou o dia da festa. Jerusalém estava cheia. Não somente estava próximo da Páscoa, mas também o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. E André e Filipe foram até Jesus. Mestre, tem estrangeiros aí gregos, da Grécia, atenienses, que querem te conhecer. E Jesus respondeu, agora será glorificado o Filho do Homem. Agora será glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Como Jesus seria glorificado? Já falei outro dia aqui. Parece que a mensagem é a mesma, mas não é. A glorificação de Jesus. Quando ele morreu. Aleluia. Já falei, sem a morte não haverá glória, não haverá poder. Glória é o seu rosto, ver Deus, sua presença. Poder, suas mãos, como disse Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor. Power, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. Quando Deus estende as mãos, quem poderá impedir? Poder. Poder, poder, mas para além do poder existe glória, como Davi reconheceu isso. Oh Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua fortaleza e a sua glória. Olha aí, poder, glória. Uma coisa é o poder e outra coisa é a glória. Fogo, glória. Poder, presença. E agora, como poderemos ver a glória de Deus? Não haverá glória de Deus em nós. Não veremos Deus, aleluia, se nós não morrermos. Jesus morreu literariamente, e por isso ele disse, chegou a hora do Filho de Deus, do Filho do Homem ser glorificado. E ele mostrou como poderia acontecer essa glória, como viria. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só. Versículo 24. Quem é esse grão de trigo? Jesus. E nós também somos grãos de trigo, semeados para darmos frutos. Mas só vamos dar fruto se nós apodrecermos. Só apodrece o que morreu. Você sabe as regras da agricultura. Lança uma semente. Para ele germinar tem que morrer. Com a umidade, e ele apodrece. E quando apodrece, fica leve, mole, aí sai rebento. Talvez Jesus usou as coisas do dia a dia para exemplificar, para mostrar o que acontece no mundo do Espírito. Jesus disse, eu sou o grão de trigo, serei semeado pelo Pai. Você é semeado na terra. Somente assim eu vou dar muitos frutos. E quais são os frutos? Você que crê em Jesus, és fruto, aleluia, dessa morte de Jesus Cristo. Você que o ama, és fruto, aleluia, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, se eu não morrer, vou ficar só. Mas se eu morrer, então vou dar muitos frutos. Ele, como já falei, o fez literariamente, porque era necessário que o seu sangue fosse derramado para a redenção da humanidade. Mas nós não precisamos morrer literariamente para a redenção de ninguém. Precisamos morrer espiritualmente para vermos Deus. Salvação em Cristo Jesus. Mas se não morrer, também a tua salvação está distante. Lembra que Jesus falou a um homem que respondeu sabiamente. Não lhe falou, estás salvo. Ele disse, estás quase. Mas como você sabe essas coisas? Está tudo lá.
Talvez só falta só enquadrar os pensamentos. Isso só é possível pela revelação do Espírito. A sabedoria do alto que consiste em demonstração do Espírito, do poder. Poder e a glória. O poder, aleluia, de Deus não te salva. O que te salva é a sua glória. Ou então, se você ver o poder, você não está salvo ainda. Mas se você ver a glória, você foi salvo. O que significa isso? Você pode ser curado de um câncer mortal e ir para o inferno. Você viu o poder de Deus na tua vida. Lázaro ressuscitou 4 dias depois. Se ele não perseverasse no caminho, iria para o inferno. Quantos estão no inferno e viram o poder de Deus? Experimentaram a mão de Deus? Viram milagres incríveis? Quantos? Quantos viram o milagre, mas não foram para o céu? Isso é o poder de Deus. Mas todos que verem o rosto do Senhor, a glória de Deus, já estão salvos. Por isso Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas ser salvo. Vamos lá ver o que Moisés fez no deserto. E o povo pecou, murmurou, e Deus perturbou o povo. E enviou serpentes e começaram a picar o povo. E Moisés orou, e todos que eram picados morriam pela serpente. E Moisés clamou pelo povo, e Deus falou, faça uma serpente de metal, e põe numa haste, e levanta ele. Todo mordido ou picado pela serpente, que olhar pela serpente de metal, não vai morrer. E as pessoas vinham a correr nas tipóias, atrás, levando os picados, porque a congregação foi atacada por um grupo de serpentes. Não sei como é que se chama na língua portuguesa, o grupo de serpentes. Não é enxame, não. Enxame são abelhas. Sim! E todos gritavam, Moisés, mais um. E todos sabiam que a salvação estava, aleluia, onde estava Moisés? Na serpente de metal. E chegavam e mandavam abrir, abre o olho, ele olhava assim, ficava curado. É incrível. E a serpente de metal. É muito forte isso, né? E Jesus agora, conversando com Nicodemos, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se os que eram mordidos pela serpente e olhavam a serpente de metal viviam, assim também quem for picado pela serpente, a antiga serpente, por causa dos seus pecados, e olhar para mim, está salvo. E ele foi levantado na cruz. Ficou naquela haste. E até hoje é uma confusão entre as falsas testemunhas. Não, Jesus não morreu na cruz, morreu na estaca. Esquece isso aí. Coisas mínimas e até hoje, no lugar em que vocês deveriam buscar a Deus para achar Deus, continuam a lutar para buscar se Jesus morreu na estaca ou na cruz. E perdem tempo. Quando assustar, 80 anos, sempre a discutir. Morreu, foi para o inferno. Sim, esse Jesus que foi levantado, todo aquele que olhar para Jesus, o que é isso? Crer, olhar para Jesus. E o que é isso, olhar Jesus? Ver Jesus. E Jesus falou, não que, quando ele falou, e todos serão ensinados por Deus, não que alguém terá visto Deus, ou verá Deus. Não precisa ver com olhos físicos, somente aquele que crê em mim já viu Deus. Mas que crer com a mente, de coração, como disse Filipe, se você crer de todo o coração, eu batizo você. Filipe é o eunuco. Ouves? Para que não sustentem que todos que creram estão salvos. Com a boca, não. Coração. Agora veja, o grão de trigo caiu por terra. Quando? Em Golgota. Sepultado, aleluia, literariamente. E no 3º dia, germinou. Aleluia. Morreu e germinou. Alguns dias depois, deu frutos. Mais de 3.000 para além daqueles que esperavam na sua promessa. Foram visitados e salvos pela primeira vez. O Espírito habitou na vida daqueles irmãos. E se tornaram filhos de Deus. E Jesus cumpriu a sua palavra. O grão de trigo que morreu. E até hoje, somos frutos da morte de Jesus. Mas ele aconselhou aos seus seguidores, o que ele falou? Vós que cresce em mim. Preste atenção. Vós que cresce em mim.
Se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. E outra vez disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Olha a cruz. Eu também fui tão ignorante. E eu quando vi aqui, eu só pensei que na minha conversão, pensei que eu tinha que fazer uma cruz e pôr lá na minha... A sede de Deus era tão grande, a sede era tão grande, eu estava apaixonado por esse Jesus, logo no primeiro dia da minha conversão, é uma sede incrível, eu queria Deus, e na minha ignorância, fui mandar fazer uma cruz. Só que o diabo usou, o homem que foi fazer cruz, fez a cruz lá do cemitério, um pau assim, depois dele pagar dinheiro. Eu queria pôr uma cruz no meu quarto para estar a adorar o meu Senhor. Eu queria andar com a cruz, eu era maluco, como muitos malucos, pastores da Igreja Universal que andavam com aquela madeira nos mercados. Dizem que é atitude de fé. Eu também queria fazer isso, queria andar com a minha cruz, como fazem os devotos da Igreja Católica, como um devoto que saiu do Kwanzaa Norte endalatando com uma cruz em direção a Mushima, até a televisão noticiou. Não é essa cruz, é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz. Nós já não precisamos, aleluia, morrer na cruz literariamente, precisamos morrer na cruz da palavra, a mensagem da cruz. Sim, o que é isso? Morrer significa, glória a Jesus Cristo, mortificar a tua vontade. Qual vontade? A vontade da carne. Você tem duas vontades dentro de ti, o espírito e a carne. Paulo no livro de Gálatas mostra isso, que a carne e o espírito estão lutando, um será o vencedor. Nem sempre o espírito é que vence. Tem vezes que a carne vence. Ouviu? Paulo não disse, o espírito você vai vencer. Não. Há um momento que a carne vai vencer. Você será responsável ou dar lugar à vazão da carne, porque você está dentro de ti, as duas coisas. Ou você vai permitir que a carne vence, ou você vai permitir que o espírito vence. É um combate. Aleluia. Direto. Está aqui na tua mente e no teu coração essa guerra. Agora você precisa crucificar o mundo na cruz, pela palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Ou então tomares a vontade de Deus para ser a tua vontade, e a tua vontade crucificada. E a vontade de Deus está no nosso espírito. E a vontade do mundo, que a carne, está na nossa alma. A alma e o espírito lutando, se você não entendeu, está no coração. Alma, querendo te derrotar você. Já falei outro dia, quando você for derrotado, é essa mesma alma que vai perecer no inferno. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Crucificar a tua vontade não é outra coisa senão e falar assim, Senhor, traspassa-me com a tua palavra, oh Deus. Aleluia. Traspassa-me com a tua palavra. Se a palavra do Senhor traspassar você no teu coração, pois a palavra de Deus é a espada do Espírito, mais penetrante do que espada alguma, que penetra até a divisão entre a alma e o Espírito. Quando você for traspassado na tua alma, então você morreu. E você será como o crente dos Hebreus 11. O mundo já não tem para mim nenhum prazer. Não é só cantar, não é só cantar. Quem cantou não significa que alcançou esse nível. Não. O escritor de Hebreus disse, irmãos crentes, cujo mundo não era digno para eles. Agora veja, eu fiz a comparação entre atenienses e os religiosos desse século. Veja esses religiosos, não conhecem a Deus, não mortificaram a sua vontade, mas ele disse, já morreram. Eles conhecem a Deus, infelizmente. Infelizmente. Paulo alcançou essa mortificação e ele disse nas suas escrituras, aleluia, já estou crucificado com Cristo, pois já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Ouviu? Não vivo eu, quem é que vive em mim? Cristo. Que significa, minha vontade já morreu. A vontade de Cristo é que vive em mim. E o que significa Cristo viver em ti e não você próprio? Significa que você se torna escravo
o homem das orelhas furadas. Aleluia. Oh, esse Jesus, o homem das orelhas furadas diante do Pai, ele disse, aleluia. Olha o que ele falou no livro de Salmos, profeticamente, Davi profetizou a respeito de Jesus Cristo. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não aceitaste, mas corpo me preparaste, sim, minhas orelhas furaste. O homem das orelhas furadas é escravo. O escravo é o homem das orelhas furadas. Porque naquele tempo, quando alguém comprava um escravo e chegava o tempo da remissão, ou então depois de 7 anos, tempo da redenção para tirar fora os escravos que eram judeus, irmãos, para tirar fora, e ele gostasse do seu patrão, ele se apresentava e diria, eu me vendo até a morte. Não quero sair da tua casa, você é muito bom, você me tratou, eu quero continuar a ser teu escravo. E esse patrão não faria na sua casa, o levava diante da congregação, então diante dos juízes da terra, e dizia, esse meu escravo, chegou a hora dele mandar embora fora, e ele não quer ir. A própria boca dele fala, olha, eu gostei, amei o meu patrão, sua esposa, seus filhos, eu prefiro ser um eterno escravo, quero continuar a lhe servir. E assim lhe furavam as orelhas. Pá! Ficava escravo eterno daquele patrão. Pela vontade dele, não é da vontade do patrão. Agora, Davi está a dizer que Jesus era o homem das orelhas furadas. O servo. Servo e filho. Seu filho vos libertar. Por isso foi fiel na sua própria casa. Quando se fala fidelidade, está a falar do serviço. Servo. Filho e servo. Que foi fiel na sua própria casa, que é o reino de Deus. Mas Moisés não foi fiel na sua própria, em todo o seu ministério como servo foi fiel, mas não como filho. Seu filho vos libertar, porque Jesus não é Moisés, é o primogênito filho de Deus. O primeiro, Moisés se torna filho através, aleluia, da redenção do Calvário. Até Adão se torna filho através da redenção do Calvário. Golgota, o sangue perfeito que salva você. Mas você é convidado a carregar a sua cruz. Para mortificar a cruz, você leva a cruz para quê? Para renunciares à tua vontade, para crucificares a tua vontade. O mundo está na tua vontade. Se você vencer a tua vontade, você venceu o mundo. E quem venceu o mundo, venceu o príncipe desse mundo. Olha, os três, sequencialmente. Por primeiro, o teu inimigo não é o mundo, nem o diabo. É você. Você é inimigo de você próprio. Dentro de ti está esse inimigo. Se você lhe vencer, o mundo vai ser como como um papelão diante de ti. E se o mundo se torna papelão, nem Satã. Por isso a Bíblia diz que e o pecado não terá poder sobre vocês. E se o pecado não tem poder sobre os filhos de Deus, nem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Glória a Deus! Negam isso vocês que estão a dizer que eu estou a pregar heresias. Negam isso. Mostrem provas que isso é heresias. Mostrem provas com a Bíblia aberta. Sim, mas como vocês interpretaram a Bíblia, vocês dirão que está a pregar mentiras. Eles também falaram a Jesus Cristo que era mentiroso. E Jesus um dia os afrontou. Quem me convence do pecado? E todos ficaram mudos. Glória a Deus. Mostrem isso. Por que vocês estão em silêncio? Aleluia. Mortificação. Religioso que não morreu não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, o céu está longe. Está somente perto. Porque você entendeu algumas coisas. E Jesus disse àquele homem, não estás longe não. Mas não tinha entrado ainda. Como você vai entrar se aqueles que te apacentam não entraram? Como? Não. Importante eu estou a buscar o meu Deus. É mentira. É o pastor que leva o rebanho para o pasto verde. É o pastor que leva o rebanho para as águas tranquilas e não profundas. É o pastor que abre a porta para as ovelhas sair. E depois torna-lhes por lá. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que sair e entrar, acha pastagem. Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então veja, está escrito, se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. O que significa? Se o crente não morrer, fica ele só, não vai dar frutos. Frutos que? Frutos dignos de arrependimento. E vocês chamaram de frutos de bênçãos. Hoje era só incrédula e tola. Se o homem foi abençoado, tem frutos. Mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar os meus frutos. Não, ele não falou os meus frutos. Vou te mostrar as minhas obras. As obras da fé. Mas os frutos são aqueles que João Batista exigiu ao povo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do inferno? Produzam frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Frutos do amor, frutos da justiça. São os filhos de Deus é que dão frutos. É o resultado do Espírito Santo. Não são obras, são frutos. Porque você pode fazer boas obras e você não ter bons frutos. Boas obras e frutos maus. E a salvação não é pelas obras, mas é pelos frutos. Aleluia. Frutos dignos de arrependimento é o resultado do arrependimento das obras mortas para você viver em novidade de vida, na justiça. Tem que morrer. E a morte acontece pela luta incessante que você faz consigo mesmo. Porque você, aleluia, tem duas naturezas dentro de ti. O teu espírito que veio de Deus e a tua alma que é carnal, vendida no pecado em Adão. E ele está lá querendo te derrotar. E você sustenta as palavras de Jesus. A carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. Aí é? Na verdade a carne é fraca. Mas o espírito está sempre pronto. Pronto para quê? Para obedecer. Aleluia! Oh, olha a carne de Jesus em Getsemane. Pai, se possível for, faz-me passar desse cálice. Olha o Espírito de Jesus, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Olha o Espírito, aleluia, que estava na Maria. Maria lhe deram notícias no anjo que tu vais conceber, mesmo sendo virgem. E ele questionou, como pode, não tendo conhecido o varão? Como? E o anjo disse, não, é que o Espírito vai te cobrir com a sua sombra e você vai se achar concebida. E o filho que você vai nascer será chamado Filho de Deus. E a Maria disse o quê? Faça-se a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se a vossa vontade e não a minha. A vontade da Maria era dizer, é impossível, mas ele disse, tenho que dar lugar à vontade de Deus. Getsemane da vontade. Depois que você passar no Getsemane da vontade, você precisa, aleluia, você precisa ir para o Calvário. Depois de você decidir se você deve seguir Jesus ou o mundo, se você decidir seguir Jesus de todo o coração, então prepara-te. Prepara-te para você subir no Calvário. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, não é qualquer um, o que quiser. E ele não força ninguém. Como o diabo, os falsos profetas estão vos forçar para fazerem as coisas. Eles vos forçam a fazerem votos, vos forçam a trazer dízimo, vos forçam a trazer oferta, vos forçam a passar noite na igreja, tudo por força. Por isso, qual for o esforço que eles fazem? Então, a obrigatoriedade, com ameaças. Se você não fazer, se você não fazer. E os homens vão fazendo com medo. Não. Jesus disse, se quem quiser. E no livro de Isaías diz assim, ai, quem quiser, venha, compra pão, sem dinheiro, vem tomar leite, águas, eu tenho, quem quiser. Aí está o conselho de Deus. E eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Agora escolhe, quem quiser. Quem quiser me seguir, tem que tomar a cruz. Essa cruz não é somente para os ministros. Todos. Discípulo não é somente, como os falsos mestres ensinaram, discípulo é aquele que vai fazer a obra. Esse é o discípulo de Jesus. Como eu vi, tanta sede que eu tinha, aleluia, queria conhecimento. E eu achei um livro com um título muito bonito. O discípulo do Espírito Santo. Quem passou lá onde eu passei sabe o que eu estou falando. Eu falei, uau!
esfreguei as mãos, eu vou beber das fontes, eu creio que esse homem, e esse homem que eu estou a falar, vocês já lhe conhecem. Comprei caro aquele livro, porque eu queria o conhecimento. E quando eu fui ler o livro, estava-se a falar de qual discípulo? Aqui estão a ser preparados para serem pastor. O discípulo do Espírito Santo. Eu falei, é isso aqui. Não tem nada. São regras, rituais. Aí você tem que não sei o quê, tem que fazer isso, não sei. O Espírito de Jesus, o discípulo de Jesus, é todo aquele que quiser vir atrás dele. Todo aquele que quiser vir após mim, deve se negar a si mesmo. Ouviu? Crucificação. Aonde? Na cruz. Por que você tem que carregar a cruz? Todos os dias. E muitos negam-se a si mesmo por um pouco de tempo e depois recuperam-se a si mesmo. Perdem a salvação. Somente serão salvos aqueles que permanecerem até o fim. Mortificação. Sem a morte, ninguém vai ver Deus. Ninguém. É preciso morrer. É preciso crucificar a tua vontade. Mas uma coisa também quero te dizer. Quando você crucificar a tua vontade e o mundo fica crucificado, o mundo também vai te crucificar. Ouviste? Quem crucificou o mundo vai lhe crucificar. O que é isso? Inimizade. O mundo vai te odiar e você vai odiar o mundo. Por isso a palavra aborrecer. Não é odiar os homens do mundo, odiar o sistema mundano, pecaminoso. Detestá-lo, aborrecê-lo. E ele também vai te aborrecer. Eles não vão aborrecer o teu sistema, mas vão aborrecer você. Porque eles, a guerra deles é na carne. E nós, a nossa guerra não é na carne, é no sangue. E eles vão te odiar. Por isso há muitas lutas quando nós crucificamos o mundo. Até as lutas não começam com crucificar o mundo. Quando estamos a lutar, a tentar crucificar o mundo se levantará. Com muita oposição, com muitas barreiras, com muitas lutas. Agora só na tentativa de crucificar o mundo você já encontra oposição. Agora imagine você crucificar o mundo. Por isso o escritor de Hebreus, Paulo, disse que aqueles crentes, o mundo não era digno para eles. E porque o mundo não era digno para eles, olha o preço que eles pagaram. Olha o preço, nota 10, né? Olha o preço, devia fosse nota 100. Creio que é 10 sobre 10. Deus... Cristo, verdade. Sim. Olha o preço que eles pagaram por o mundo não ser digno para eles. Errantes. Se tornaram como bandos errantes. Errantes nos desertos, nos penhascos da terra, nas catatumbas, aleluia, nos montes, glória a Jesus. Foram maltratados, feridos à espada. Sim, vestiram-se de pele de cabra. Por quê? Porque eles haviam crucificado o mundo. O mundo se levantou com toda a fúria para os perseguir. Por isso você vê que não há oposição, aleluia, contra a igreja. Não há inimizade, não há perseguição, não há ódio. Existe ódio. Qual ódio? Você sabe o que é o ódio de Satanás? Sabe o que é o veneno de Satanás? É aquele que Satanás lançou para a mulher que fugiu para o deserto. É esse veneno, é esse ódio, é esta água, é esta fúria das águas contra a mulher. Quando nós levamos a sério o Evangelho. Por isso Paulo disse que todos os dias somos levados como ovelhas para o matador. Por quê? Porque nós crucificamos o mundo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que me resta na carne. Porque eu já falei no princípio. A carne e o sangue não podem entrar no céu. Mas nós estamos ainda na carne. E porque estamos na carne, como disse o próprio Paulo, estamos ausentes do Senhor. Não vivemos pela vista, mas vivemos pela fé. Significa, por cada carne, Deus não pode se manifestar literariamente. Você não pode ver Deus literariamente. Porque o sangue e a carne não pode ver Deus. Moisés na carne queria ver o rosto de Deus. E Deus disse, ninguém me verá, aleluia, na carne e viverá. E ele viu as costas. As costas não eram o rosto. Viu as costas. Mas nós vimos Deus. Aleluia. Vimos Deus através do Filho. Glória a Deus. Pela fé. E não morremos. Porque Deus se encarnou. Mas em Moisés ele foi dito, estás morto. Você quer ver o meu rosto? Vais apodrecer, rapaz. Vais ser consumido. Eu sou fogo consumidor.
Ainda assim, para ver as costas dele, Deus falou: esconde-te. O povo de Deus arranjou um lugar na fenda da rocha. Esconde-te num lugar conveniente. E ele se escondeu naquela caverna. E ele levantou o olho. E ele disse: só levanta para me ver as costas. Ai de ti, se você levantar antes. Quando ele sentiu que Deus passou e fez assim. E viu, disse: eu te vi, ó Deus. Eu te vi. Começou a profetizar, a glorificar. Eu vi. E o mesmo Moisés começou a chorar: oh Deus, eu vi milagres, eu vi tudo, eu vi o mar vermelho, eu vi os cavaleiros, seus cavalos a tombarem, eu vi tudo, mas agora o que me basta, eu quero ver a tua glória. Aleluia. Viu homens que têm sede, buscam a glória, não é milagre. As pessoas têm sede dos milagres. Eu também um dia fui um sedento pelos milagres. Mal dobrava os joelhos, queria poder. Eu quero poder, 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 eu quero poder. Não é pecado você pedir o poder. Mas muitos estão a pedir poder quando ainda não morreram. O que acontece quando você recebe poder sem morrer? Morte certa. O fogo vai te consumir. Somente os mortos em Cristo Jesus é que suportam fogo de Deus. Glória a Deus. Ouviste? Glória não. Glória não vem a quem não morreu. É possível que o fogo venha sem morrer, mas glória não. Porque se Deus quiser usar alguém aqui, e você se confunde. Se Deus quiser usar alguém entre nós, que não teve tempo para Deus lhe preparar, ele enche com poder, e começa a levantar os paralíticos, e começa a ressuscitar os mortos, e você pensa que ele, glória a Jesus, viu Deus. Não, uma simples dispensação que lhe foi confiada. Por isso Paulo disse: ai, se eu pregar, não boamente, infelizmente, somente uma simples dispensação que me foi confiada. E quantos só lhes foi confiada uma simples dispensação? Como o Edir Macedo. O Edir Macedo lhe foi confiado uma simples dispensação. Se vocês não sabiam. Estou à espera do Tavares para me gravar lá mesmo no canal deles. Para eu falar isso aos cristãos da Iurde. Uma simples, eu falei, eu vou explicar por que Edir Macedo foi para a África. Em especial em Angola. Que revelação que eu vou trazer. Aleluia. Glória a Jesus. Mas nos círculos mais próximos de mim, eles já sabem o que eu estou a falar. É possível que Deus te usa para um propósito. Lembra-se de Saul? E o povo pediu um rei. E Samuel ficou triste. Samuel ficou irado. Deus apareceu a Samuel: não te ires, não. Eles não te rejeitaram a você, me rejeitaram a mim. Lhes levantam um rei, mas diz a eles: o próprio rei é que vai lhes subjugar. Vão lhe pagar o imposto. Ai, sim, os seus mancebos vão ser enquadrados. As virgens começarão a dançar quando o rei está a vir. Sim, glória a Deus. Ele vai tomar os cavalos, os animais, vai tomar tudo. Qual tempo Deus teve para preparar o rei que eles pediam? Por isso você vê que Saul foi procurar as ovelhas e voltou rei. Hein? Você o que achas disso? Achas que Deus usa recruta? Agora vê quanto tempo ficou no reino. Quanto? 2 anos depois, já era um corrupto. 38 anos corrupto. Por cada graça do povo, Deus ainda lhe deu vitórias. Muita vitória. Power. Sem Deus. Ouviste? Muita vitória sobre os seus inimigos. Mas não conhecia Deus. Caído, desviado. O azeite caiu em cima da sua cabeça. Da santa unção. Mas sem conhecer a Deus. Porque Deus, quando vai usar alguém, tem que levar na escola, aleluia, do Espírito Santo. Não é discípulo do Espírito Santo para ser não sei o que. Tem que aprender como você dar a oferta, como você levantar não sei o que, como dar a Santa Sé. É isso a preparação? Quanto maior é o propósito de Deus na vida do homem, maior é o tempo, maior é o sacrifício, maior é a prova, maior é o deserto, maior é a preparação. Eu vejo aquele que Deus falou: amei Jacó e aborreci Esaú, mesmo antes de terem nascido. Você sustenta isso? Você sustenta isso? Os crentes da fé sustentam isso. Antes de ter nascido, já foi escolhido. Mas sabe qual é o preço que ele pagou? Para confirmar a escolha? Ou então o chamado? Muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Vocês sustentam isso? Ai, ele nem conhecia, estava no ventre quando Deus lhe escolheu. Mas sabe qual é o preço que ele pagou para Deus lhe preparar? Oh, glória! 20 anos. Deixa eu vou te contar a história desse homem. Não contei de Saul.
Deixa. Essa aqui é que eu senti graça. Já estavam no ventre os dois, já lutavam. E a mãe não foi no quimbandeiro, nem no feiticeiro, nem no falso profeta, não. Vocês estão indo no falso profeta para vos revelar o vosso futuro. E foi a Deus. Por que sou assim? E Deus lhe revelou: duas poderosas nações estão dentro de ti. Dois povos estão lutando. Começa a guerra no ventre e vai terminar fora. Mas uma coisa eu quero te dizer: dos dois, o menor será o vencedor e o maior será o derrotado. Por isso o profeta disse: escolhi, amei Jacó e aborreci Esaú antes de nascer. E você sustenta isso como salvação? Não. Chamado. Aleluia. A chamada de Deus. Mas depois teve que enfrentar dias maus. É o deserto da preparação para ser aquele herdeiro. A Bíblia disse que ele era um mancebo caseiro. Não fazia nada, era preguiçoso, vivia na tenda, amado pela sua mãe. Eu creio que a mãe, depois que ele recebeu aquela revelação, e ele olhava para ele e viu, não. Por isso Deus não gosta de revelar as coisas do futuro, viu? Você nunca entendeu por que a mãe amava Jacó? Por causa da revelação. Ele dizia: esse é o escolhido, e amava. Oh, eu creio que aquela revelação não foi dada a Isaac, foi dada à mulher. E Isaac amava Esaú. Isaac não estava errado, porque, aleluia, o primogênito tinha que ser o herdeiro, quer das coisas físicas como espirituais, porque ele era o espiritual. E você vai me perguntar: e por que até hoje os muçulmanos estão a defender? Por que vocês falam de Isaac e não falam de Ismael? Porque Ismael é o primogênito, Ismael é filho da prostituição. Ele e a sua mãe são escravos. Em Isaac serão benditas todas as nações. Não é Ismael, não. Agora, em Cristo Jesus, é ismaelitas, é jacobinos, é isaquitas, é Esaús, é gentios, é tudo. Temos direitos em Cristo Jesus. Agora veja, nasceram e a mesma confusão. Nasceu o primeiro, mas o segundo agarrou no calcanhar. Jacó agarrou. Ai, a parteira disse: esse rapaz é terrível. Olha, lutou, não conseguiu sair primeiro, mas ainda assim mostrou a fúria dele fora, dizendo: a guerra vai continuar lá fora. Você saiu primeiro, mas eu vou te perseguir. Eu vou agarrar o seu calcanhar. Eu vou agarrar o teu calcanhar. A parteira parece que era tão espiritual, disse: esse menino é terrível. Ele deu o nome de quem? Jacó, o usurpador. Bom, não é isso que eu quero falar. E ele era amado pela sua mãe. E veja como Deus fez tudo para que Isaac não consagrasse ele. Aliás, Esaú. E consagrou Jacó. Nem mesmo com a consagração ainda estava resolvido. Ouviste? O que aconteceu? Glória a Deus, nele está o nosso querer e nele está o realizar. Deus colocou o querer, criou a oportunidade, o ambiente para ir preparar aquele mancebo que era caseiro. E assim, aleluia, a ira de Esaú foi muito grande. E a notícia chegou até o casal. Ele quer matar o seu irmão. E a mulher conseguiu convencer o marido. E assim mandaram ele para a terra de Pandarã. Falou ao ouvido dele: foge, teu irmão quer te matar. Só volte mais tarde. Até ele resfriar a ira. Projeto de Deus. Viu? Pela primeira vez o homem ficou solitário. Aquele que gostava de andar atrás das saias da mãe. Mamãe, filho de mamãe. Mamãe, meu jacobino. Sim, agora ele sozinho no deserto. É a escola do Espírito. Sim, é isso que Deus faz. Para matar, porque se Deus te usa sem você morrer, você vai decepcionar Deus, como Saul decepcionou Deus. Vergonha. Saul fez envergonhar Deus. Samuel morreu com a sua vergonha. A Bíblia diz que Samuel continuava a amar, mesmo Deus lhe rejeitou, continuava a amar. Deus ficou irado com Samuel. Até quando você vai ter dó desse pecador? Eu já tenho lhe rejeitado, vai lá ungir outro. E ele foi, mas com a cabeça, porque a Bíblia diz que Samuel amava Saul. Amava muito. Aleluia. Ouviste? E assim o mancebo agora não mata sozinho. Não tem mamãe, não tem leite, não tem comida, não tem carne assada, não tem conforto, não tem nada. Não tem cama, não tem nada. Preparação para a mortificação do nosso eu, da nossa vontade pecaminosa em Adão.
Precisamos morrer para ver Deus. E Deus lhe apareceu, mesmo Deus lhe aparecendo, uma visão, não morreu, não conheceu a Deus. Você está pensando, se você sonhar Deus, ter a visão, pode até ver Jesus, e ainda assim você ainda não morreu. Aleluia! Tem que ser por dentro, não é por fora. E ele sonhou uma escada, e os anjos desciam e subiam, e o Todo-Poderoso estava lá em cima. Viu Deus? Em cima da escada. Prova de que quando ele acordou do sono, ele ficou espantado e disse: eu não sabia. Afinal, onde eu estou a dormir é a própria porta do céu. Ouviu na sua ignorância? A porta do céu é que ele meteu um sinal. Bom, como é numa mata, num bosque, para que eu não me perca. Um dia, quando eu voltar, escolheu uma rocha, não penso que era uma pedra pequena, que poderia ser removida pelos homens, uma grande rocha, e ele disse: ok, está aqui, bem assinalizado, a porta do céu, eu voltarei para vir levantar um altar aqui de adoração, na sua ignorância. E assim fez um voto, mesmo assim não conhecia Deus. E ele foi, 20 anos de preparação, ouviu? O engano de Labão estava no projeto de Deus. 7 anos, aleluia, sem salário, mais 7 pelas 2 filhas. Não era vontade, Jacó não queria casar com a Leia. Mas Labão disse: vais casar com as 2. Porque ele queria explorar o rapaz. 14 anos. Depois 6 do trabalho, que é pelo salário. 20 anos depois, Deus agora aparece e disse: agora sim. Viu milagre? Viu? Vocês que estavam a ver milagres, mas ainda assim não conhecia Deus. Viu? Sonhou que os bodes que estavam em cima das fêmeas era do seu salário, mas ainda assim não conhecia Deus. E assim acontecia. O que ele sonhou acontecia. Fez até truques de muita fé que muitos estão a fazer hoje. Mandam buscar raízes. E meteu nos canos da água. Raspou, e ele metia só aqueles raízes, quando aquele gado forte, grávida, aqueles magrinhos tiravam, e assim concebiam, pela fé, que Jacó fazia conceber, mudava, glória a Jesus, mudava os filhos dentro, e assim conseguiu tirar toda a riqueza, ficou milionário o homem, mas ainda assim não conhecia Deus. Você está pensando que conhecer a Deus é pelos sinais, pelos milagres, pelos demônios que você está a expulsar, e você quando grita em nome de Jesus, os demônios estão a cair, e você acha: se Deus me usa, tem uma mulher que me falou assim, uma brasileira, Deus me usa para libertar os cativos, os homossexuais, as lésbicas, os drogueiros, e você diz que eu não posso ministrar, não posso pregar como mulher. Olha o que eu lhe respondi. Eu falei: mulher, Deus usou até a jumenta para repreender a loucura do falso profeta, o adivinho. Mas ainda assim a jumenta continua animal imundo. Os corvos sustentaram o profeta, continuavam na sua imundícia, não eram limpos segundo a lei. Bom, isso é conversa. Deus usou Nabucodonosor para vir repreender a loucura do povo israelita. Nabucodonosor era adorador de Deus. E Deus lhe chamou meu servo, mas nunca lhe chamou meu filho. Eu vou levantar o meu servo para vir vos punir. Por quê? Porque ele fez um serviço a Deus. Servo. Oh! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Faraó cuidou. O libertador de Israel foi servo de Deus. Ai, sim. Deixa eu continuar. 20 anos depois, agora Deus aparece. Agora volta. Eu te trouxe aqui para te preparar. Agora pode ir para tomar posse da herança espiritual. Não foi para tomar as riquezas de Isaac, que já estavam na mão de Esaú. Não. Foi para tomar posse. Vocês quando estão falando em tomar posse, eu tomo posse somente das coisas. Paulo quando falou de tomar posse, não falou de tomar posse das bênçãos, da vida eterna. Eu tomo posse. Vocês não tomaram posse da vida eterna, querem tomar posse das bênçãos. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Sim,
que adianta o homem ganhar o mundo todo, prejudicar-se a si mesmo. E assim Jacó voltou e ele lutou com Deus, aleluia. Pela primeira vez Jacó foi orar, passou a noite em oração, porque o terror invadiu o seu coração. Ai, o diabo começou a atacar já. Agora chegou a hora, teu irmão vai te perturbar, a espada está afiada. Você está pensando que os 20 anos fez esquecer? Lembra-te que você lhe fez. E ele ficou aterrorizado. Nem mesmo as mentiras de Labão trouxe terror, como desta vez. Sim, Deus usa tudo para te levar você a lhe buscar. E assim Jacó abandonou a família e se ausentou e foi passar noite em oração. Meu Deus, lembra-te que tu me prometeste, foste tu que me escolheste. Meu Deus, agora meu irmão Esaú está com a espada. Meu Deus, me ajuda como me ajudaste diante de Labão. Me ajuda. E ele se quebrantou com a oração do Getsemane, a oração da agonia, triste, angustiado, orou. Deus desceu em resposta à oração do mancebo. Aleluia! O anjo do Senhor esteve aí. Ainda lhe experimentou, queria ir embora. Queria ver até onde ele era guerreiro. E ele agarrou. Tu não vais sair daqui, não. O que é que você quer? Larga-me. Aqui você não sai sem primeiro me abençoar. Queres o quê? Me abençoa. Ele lutou. Glória a Deus. Para ter fortalezas, para ter ânimo. Para Deus resfriar a ira do seu irmão. Mas achou Deus. Viu? Sabe por que Jacó foi ferido? Lembra-te do apóstolo Paulo. Agora ninguém mais me inquietará, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Levantai as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. E Davi dizia: Senhor, de tanto jejuar, o meu corpo emagreceu. De tanto jejuar, a minha carne emagrece. E os meus pés fracos. Sim, as marcas de buscar Jesus até a mortificação. Oh, aleluia. Está a pensar? Alguns estão a me dizer: esse me prega um evangelho muito duro. E quem que te disse que o evangelho é fácil? Quem que te disse isso? Quem te disse que ir para o céu é fácil? Se fosse fácil, a porta não seria apertada e o caminho não seria estreito. Ouviu? Vocês trouxeram bolota dos porcos e essa libertinagem para enganar o povo. Alguém perguntou a Jesus: são poucos que vão entrar no céu? E ele falou: sim. Procure entrar na porta estreita. Ou na porta apertada. Estreita. No caminho apertado. Largue a porta que conduz à perdição. Mas o caminho para o céu e a porta estreita. Aleluia. No estreito da vida. Essa porta larga está a vos levar para a morte. Como o evangelho do Valdemiro. Parece que o Valdemiro Santiago agora é a afronta das minhas mensagens, né? Como o evangelho do Valdemiro Santiago. Não é somente ele. Quando falo de um e falo de outros. Ouvistes? Aonde se prega todos os dias da bênção, e vem um pastor brasileiro da Mundial e diz que eu não conheço a palavra e ele é que conhece. Aquele que prega a semente, que prega a toalhinha, que prega o lencinho, ser uma bênção, é que conhece a verdade e pregando com cobertura na cabeça para influenciar os outros. Sim, Paulo disse que aquele que orar, aleluia, e profetizar que é varão e ter uma cobertura está a desonrar a sua cabeça, que é Cristo. Valdemiro anda a desonrar a Jesus e vocês não sabem. E eu falei, alguém disse: não, é na sua ignorância. Eu disse: achas? Se ele tivesse o Espírito do Senhor, primeiro dia que ele fez isso, poderia sentir falta de paz e ele ia orar: por quê? Não tenho paz. E o Espírito lhe revelaria. Quem que te disse que você pregue com o chapéu na cabeça? Aquilo não é ignorância, é de propósito, é blasfêmia contra Jesus. Se você não sabia, desonrar a Cristo conscientemente. Vocês manipulados é que vão fazê-lo inconscientemente. Ouviste, o pastor, se você anda a me assistir? Vem cá, eu vou te ensinar a palavra de Deus. Não é distribuir sementes para curar coronavírus, nem lencinho sem uma bênção. Ai, os milagres estão acontecendo e você tem dúvida disso? Oh, aleluia! Até os feiticeiros estão a curar, os bruxos. Charles Bois, parece que o Charles Bois só fala: esse é o único feiticeiro que ele conhece em Angola, sou eu. Epá, te confesso, Charles Bois, não conheço mais ninguém, é só você mesmo.
Pelo menos aqueles que fazem tratamento. Sim, a Mushima está a engravidar as pessoas. A mamã Maria dos católicos. As mulheres que não fazem filhos saem lá com filhos. E você acredita que é Deus ou o pastor da mundial? Você vai dizer, é o diabo. Então por que você tem dúvida que o diabo também está a fazer em vocês, não tendo frutos? São obras. E naquele dia, Senhor, nós operamos milagre. E o Senhor disser que eu nunca vos conheci. Por quê? Apartai-vos de mim, seus pecadores. Viu? Os pecadores não conhecem a Deus porque não morreram. Quem morreu já não vive no pecado, aleluia. O seu prazer será o seu Senhor. Glória a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é com palavras, é factos. Significa o homem se torna escravo. Escravo significa obediente a Deus. Sim, só fará o que Deus manda. E Deus manda na sua palavra. Se é para a esquerda, é para a esquerda, é para a direita, é para a direita. Tudo que o Senhor mandar, Ele vai fazer, porque o servo não tem querer. O querer está no seu Senhor. E o servo não se alegra quando ele faz. E ele só diz, servo inútil sou, somente fiz o que Ele me mandou fazer. Mas vocês estão se alegrar porque estão a fazer. Aleluia. Vocês são escravos do pecado e não de Deus. Vocês são servos do pecado, porque aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não vai permanecer em casa, somente os filhos permanecerão em casa. Ouviu Jacó, depois que lutou com o anjo, esse anjo do Senhor é o Senhor dos exércitos. Depois que lutou com o anjo do Senhor, com o Senhor dos exércitos, e ele ficou com a marca da promessa, com a marca no seu corpo da mortificação, significa morreu, por isso ficou com aquela marca, mancava todos os dias da sua vida, porque ele ficou com a marca da luta com Deus. E o escritor de Oséias, Amós, um deles disse assim, e lutou com Deus, aleluia, ouviu? Não com anjo, com Deus, e prevaleceu. Como príncipe lutou com Deus, prevaleceu. Prevaleceu por quê? Porque ele conseguiu. Conseguiu o quê? Olha as palavras que ele confessou depois. Os meus olhos viram o Senhor e a minha alma foi salva. Mas não confessou isso nos milagres. 20 anos depois, agora está a dizer que eu vi o Senhor só depois de morrer. E a mortificação tem um percurso, um trabalho. Não pense que isso acontece, aleluia, de noite para dia. Quando eu preguei isso no YouTube, aleluia, nas primeiras mensagens, e começaram a me bombardear. Você está a dizer que é preciso? Ai, me explica lá isso. Seus iletrados espirituais, tem que morrer o animal. Se você já não vive no pecado, se o teu prazer é Deus, então você está morto. Agora não estou dizendo que o tempo de Jacó é o tempo que o crente leva. Jacó tinha uma missão, glória a Deus, de ser o herdeiro de todas as promessas de Deus em Abraão e Isaac, e precisava uma preparação efetiva, porque ele lutaria com os poderes das trevas, precisava ele dar ordem aos seus filhos, precisava manter a fé para que ele passasse o testemunho, assim como ele recebeu de Isaac, Isaac de Abraão, e assim ele deu o testemunho. Eu vejo Jacó no leito da cama e mandou chamar todos os seus filhos, vinde aqui, vinde, e começou a lhes dizer, o meu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, vai vos visitar e vai vos tirar daqui. Ouviu? Não se esqueçam. Aqui não é o vosso lugar. Eu recebi a promessa como Isaac e Abraão. Ele vai vos visitar. Irão para a terra de Canaã. Saibam disso. E os pais, então aqueles passaram para os filhos para os filhos até a 4ª geração. Por isso todos sabiam que o Senhor poderia vir lhes buscar. Ou lhes tirar dali. Assim como a igreja sabe que o Senhor vai vir nos buscar. Todo crente sabe. Até os crentes que ainda não conhecem a Deus sabem. Infelizmente, ao Deus desconhecido. Eles foram sérios, mas vocês são ignorantes com vosso orgulho. Não conhecem a Deus e dizem que conhecem. Seja sincero. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não vais reprovar, não vais rejeitar. Sim, coração quebrantado, humilde, que reconhece. Ai, sim, já falei outro dia, volto a falar aqui. Algo me indagava na Bíblia. Eu olhando para Saul e para Davi, eu olhava que Davi foi mais pecador que Saul. E eu falava na minha ignorância, não pode, houve injustiça aqui. Como Deus rejeita um, aleluia, o que pecou pouco e aceita um assassino, adúltero. Mas controla os dois. As atitudes. Um se arrependeu e outro não se arrependeu. Procurava a honra. Vós buscais a honra dos homens, querem que os homens honram. E ele gritava, me honra, me honra. Agarrou a roupa do profeta Samuel. Me honra, porque o pecador, o ímpio que busca a Deus e não conhece a Deus, quer vanglória. Eu jejuo. Viu no templo? Eu faço. Eu sou isso.
em voz alta para os homens ouvirem. Buscando glória dos homens. Jesus disse, eu não busco glória dos homens, mas daquele que me enviou. E Saul buscava a glória dos anciãos. Ele viu, bom, esse homem me rejeita na presença do meu povo, das princesas, dos anciãos, dos soldados. Quem vai me seguir mais? Quem vai me respeitar? E assim começou a gritar, me honra, me honra, me honra. Mas o outro, ele gritou, pequei contra o Senhor. Na hora, a palavra saiu da boca do profeta, da Natã. Também o Senhor traspassou os teus pecados e você não vai morrer, porque houve atitude de coração. Por isso ele próprio escreve, a um coração quebrantado e contrito, Deus, tu não vais rejeitar. Mas o coração orgulhoso como o de Saul, que procurou honra, rasgou a roupa do profeta, e o profeta disse, assim como você rasgou meu vestido, assim o Senhor tem rasgado o seu reino. Só mais tarde que eu entendi, é atitude. E vocês estão a ser como Saul, mesmo caídos, e continuam a dizer que sois ungidos de Deus. Para não falar aqueles que nunca nem foram. Aleluia. Nunca nem caíram. Nasceram caídos e continuam caídos. Nunca levantaram. Então, preste atenção. Vou terminar a minha mensagem para minha mulher vir cantar agora aí. Preste atenção. Você precisa crucificar a tua vontade, que é pecaminosa em Adão. Você precisa crucificar o mundo. Você precisa fazer divórcio com o mundo. Isso acontece no coração, não é na mente. Ninguém se converte na mente, é no coração. E é no coração onde está o véu. O véu que separa, aleluia, o santo do santo e o santo. E Pedro fala desse véu. Sim, Moisés que metia um véu para que o povo não visse a glória transitória que teria o fim. Mas nós não precisamos colocar um véu. Somos transformados de glória em glória, resplandecendo como um espelho. Aleluia, a mesma imagem do Espírito Santo. Mas o véu está aqui. Ele estava aqui, hoje está no coração. E é preciso rasgar o véu, assim como Jesus rasgou, viu? Sua morte é que rasga o véu. Quando Jesus deu o último grito, o suspiro lá no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou no meio, do alto a baixo. E o véu fazia o quê? Dividia os dois lugares. Dividia o espírito e a alma. Ouviu? Os dois inimigos. Já não te falei? Dividia o espírito e a alma, porque o santo dos santos representa em nós o nosso espírito, e o lugar santo onde estava o altar de ouro, onde estava a mesa, aleluia, onde tinham os pães da proposição e também o vaso de azeite, e também onde estava o castiçal, o candeeiro, as 7 lâmpadas. Mas no santo estava somente lá a arca, que é Cristo em nós, a esperança da glória, e a tampa da arca que representava o trono de Deus com os 2 querubins. Deus habitava no Santo dos Santos. Só um poderia entrar lá. Só um. Já falei várias vezes. Você repete muito. De como você não imagina a revelação que está aqui no templo. Por isso Paulo vem e diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Vós. Não precisamos mais fazer templo de Salomão. Não precisamos fazer mais o tabernáculo no deserto. Muitos estão chamando a igreja do tabernáculo, o templo de Salomão, a arca. Não. A arca é Jesus dentro do teu coração. Glória a Deus. Agora veja, pela morte de Jesus, o véu se rasgou. E Paulo, o grande sábio, disse, e ele nos abriu um novo caminho. Qual caminho? O caminho do santuário. E o caminho que estava, aleluia, obstruído então, desconhecido, ficou conhecido. E a arca que não seria vista por ninguém, foi vista por todos. Mas quase todos. Sim, um caminho novo nos foi aberto. E podemos entrar nele com sangue. Quer dizer, os que têm sangue são os remidos. Esses é que vão ver Deus. As multidões não, estão fora. Tem que entrar no caminho. O
caminho que estava, aleluia, glória a Deus, desconhecido, ficou aberto. E oh glória, e Cristo se revelou. A intimidade de Deus foi revelada no Filho, pois Ele é a imagem do Deus invisível, a manifestação do Pai no Filho. Agora nós podemos contemplar, por isso Paulo disse, somos como um espelho, podemos contemplar a glória de Deus, podemos contemplar a glória de Deus, não como os israelitas que não poderiam ver a glória de Deus no rosto de Moisés. Nós podemos contemplar no Santo do Santo. Não é somente Arão é o único que entrava lá, agora todos podem entrar pelo sangue de Jesus. Quando você rasgar o véu, e assim os dois lugares se tornaram um. Aleluia! Antes estavam divididos. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. E os dois lugares se tornaram santíssimo. Por isso no céu não tem santíssimo e não tem santo. Tudo no céu é santíssimo. E se você morrer, tudo dentro de ti também será que é santíssimo. Porque você crucifica o mundo. Tuas maquinações, projetos, pensamentos serão todos cativos à obediência à palavra de Deus. Mas agora homens estão a dizer que nasceram de novo, que morreram para o mundo, andam a pensar em coisas ruins, pensamentos vãos, ai sim, sem fé, na carnalidade, vivendo na prostituição, na mentira, todo tipo de pecado, e dizem que conhecem a Deus. Tem que morrer. Pedro fala de rasgar esse véu. É com a morte. Sim, da tua vontade. E assim você poderá contemplar aquele que estava escondido dentro de você, vai se manifestar. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. E assim você será o escravo do Senhor. Você será o homem das orelhas furadas. Você vai andar aqui na terra, mas vivendo no céu. Teus pés pisando a terra, mas tua mente no céu. Pois os carnais pensam na terra. Como disse o apóstolo Paulo, vocês são aqueles que pensam somente na terra. Vosso Deus é a terra. Vosso Deus é o ventre. Só pensam na barriga, adoram a barriga, o dinheiro, a comida, mas nós pensamos no céu, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso tesouro. Glória a Deus. Mortificação, para terminar a minha mensagem, é necessária. Como poderes morrer? Aceita Jesus e começa a buscar a Jesus. Busca Ele com todos os recursos que Ele colocou diante de nós. Busca a presença dEle, chore até conhecer Ele. Buscar-me-eis, me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Quer dizer que tem que insistir. Tem que insistir. Não seja apressado, não. Mas se vocês só estão a olhar para as coisas, é isso que eu falei em alguém há dias. Eu disse assim. Ele me disse assim, a irmã, não vou falar o nome dele, lá na França. E ele me disse, eles me ensinaram na igreja Maná, tens que olhar, tens que desenhar uma casa, um palácio. Todos os dias você vai ver nesse palácio. Vais ver nesse palácio e você terá palácio. Tens que confessar. Todos os dias eu tenho palácio, eu sou milionário, a minha conta está cheia, Todos os dias falar, a minha conta, eu não sou pobre, eu sou rico, e ver. Disse que ele colocou um palácio. Não sei se é na Arca ou na Gilera. Parece que, quer dizer, lhe falaram na coisa, estava aquilo que você vai ver todos os dias. E ele controlou não sei se é na Gilera, uns põe no quarto. Toda vez que você acordar tem que olhar para aquilo que você quer. E eu falei a ele, a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos fala assim, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E não olhai para as coisas. Eles são semelhantes àquele que Paulo fala. Pregadores da terra, cujo Deus é a terra, é barriga, pensam nas coisas da terra, mas nós não pensamos nas coisas da terra, pensamos nas coisas do céu. Jesus, o nosso tesouro. Por isso Paulo disse, olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, e não olhai para as coisas. Aquilo que você olha é o que você será. Agora, você pensa que eles receberam essas coisas? Esse irmão me falou, nunca veio o palácio. Na mesma casa... Uma casa indesejada, é onde continua até hoje. Olhei para o palácio, para um apartamento, como é? Uma vivenda de luxo. Ele disse que procuram até na internet. Tem que procurar. E acha, não é isso, a minha casa é esse. Os crentes da Yurd devem estar ali, os que vieram da Yurd, que estão lá, estão a dizer, sim,
Eu mesmo me mandaram para desenhar o carro bonito. Ai, se você faz um carro feio, ai, você não tem fé, não tem visão esse carro aqui. Se você faz motorizado, ai, não tem visão, não tem visão, tem que ir para... Sabe o quê? O carro que estava na marca é que nós desenhava, procurava a fotografia daquele carro e desenhava. Ok, qual é o carro mais caro da história agora? Não, é um limousine, é um V8, é não sei o quê. E você desenhava. Você olhava para aquilo, apresentava a Deus. Deus, Deus, Deus. Quem é que comprou limousine com isso? O homem nem emprego tem, anda descalço, está a desejar limousine. Enquanto deveria desejar salvação. E Deus poderia acrescentar o resto. Você que crê, diz amém. Que Deus vos abençoe. Porque se eu não parar